Olá, seja bem-vindo, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui em nosso canal. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e eu falo aqui em nome da Unifatel, Universo de Formação Teológica. Nós prometemos fazer uma live sobre a Reforma Protestante e o título é: a Reforma Protestante precisa de uma nova reforma? E estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso com você que nos segue, que tem mostrado o seu respeito a este canal, o seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. E nós queremos reafirmar aqui o nosso título. A Reforma Protestante precisa de uma nova reforma? Para tentarmos responder estas questões, nós precisamos definir o que é a Reforma Protestante. Precisamos identificar isso aqui para podermos esclarecer o que queremos dizer, pois o título da nossa fala, desta aula, nos parece um tanto ambígua, né? A Reforma Protestante precisa de uma nova reforma. Nós podemos pensar em igrejas precisando de reforma, mas a reforma, afinal, o que é a Reforma Protestante? Então, seja muito bem-vindo a essa aula e vamos lá. Eu quero começar lendo um texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois a Reforma Protestante ela acontece a partir de uma atitude ousada do padre Martinho Lutero em 1517. Mas o ponto de partida foi a compreensão destes versículos, Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. E nós podemos perceber o poder que há na palavra de Deus quando a revelação alcança o coração humano, ilumina a mente para que ele possa perceber aonde está a vontade de Deus. E Romanos 1, 16 e 17 diz o texto sagrado. Eu estou utilizando aqui a Bíblia que fora lançada por ocasião dos 500 anos da Reforma, a Bíblia de Estudo da Reforma. Essa Bíblia foi lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil e ela traz os textos, comentários do próprio Lutero. Então, tem essa importância histórica para esse texto, o resgate, pois tem os textos que foram registradas as obras selecionadas de Lutero e eles trouxeram para cá os comentários de Lutero, também comentários da patrística. E o texto de Romanos 1, 16 e 17 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Quando Lutero chegou à compreensão do que queria dizer este texto, pois ele aprendeu os princípios de interpretação dentro do mosteiro, dentro da universidade, dentro da escola, e uma interpretação norteada pela tradição da própria igreja. Mas quando ele foi direto ao texto e começou a perceber o que Deus estava expondo no texto, ele começou a encontrar, então, uma disparidade entre a tradição, o ensino, a educação que estava sendo dada pela igreja ao povo e o que Deus, de fato, exigia de alguém para receber a salvação, a justificação, o perdão. Então, aqui é o ponto de partida. Lutero se apegou à Epístola aos Romanos de tal maneira que ele escreveu no seu comentário sobre a Carta aos Romanos: esta epístola é, sem dúvida, o escrito mais importante do Novo Testamento, o mais puro Evangelho. É digno e merecedor de que o cristão não só o conheça de cor, palavra por palavra, mas também com ela se ocupe diariamente, como pão diário para a alma, pois ela jamais
poderá ser lida ou contemplada em demasia. E quanto mais se lida com ela, tanto mais agradável e gostosa fica. Essa expressão está nas obras selecionadas de Lutero, capítulo 8, 129, 140 e 141, que tem um texto mais amplo aqui. Eu li apenas uma parte, e onde ele faz o comentário, a epístola do bem-aventurado apóstolo Paulo aos Romanos. Está nas obras selecionadas, capítulo 8. Não é capítulo 8, é a obra 8, na realidade, né? São vários volumes, tomos. E Lutero deixa esse registro de empolgação em relação à Epístola aos Romanos. Mas como Lutero chegou até aqui, até a Epístola aos Romanos e depois até a porta da igreja do Castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517? Para compreendermos tudo isso, precisamos, então, fazer essa busca. O que é a Reforma? O que significa ser protestante? Qual a situação da igreja protestante hoje, principalmente no Brasil? Então, vamos refletir sobre isso. Vamos começar definindo o conceito de igreja como conceito. A palavra igreja vem do grego eklesia. Eklesia, formada de duas palavras. A preposição ek, que quer dizer para fora, ou a partir de, puxando para fora, né? Ek. E o verbo kaleo, que é o verbo chamar. E aí vem a tradução, chamados para fora. A palavra eclesia é uma palavra de origem grega, portanto, faz parte da cultura grega. Quando alguém queria fazer uma assembleia, uma reunião particular, então ele chamava do meio da multidão da praça um grupo e formava ali. Essa palavra eclesia, ela começou a definir os grupos que se formavam e seguia tal professor, ou tal filósofo, tal pensador, tal líder político. Então, ali havia a sua eclesia. No Novo Testamento, Jesus disse que iria fundar a sua igreja, a sua eclesia, a sua comunidade, aqueles que ele iria chamar para fora. E por que chamar para fora? Pois eles estavam participando da tradição judaica, fazia parte da religião judaica, eram judeus, mas Jesus queria formar uma comunidade com uma nova dimensão. De acordo com a religião e a tradição judaica, você tem um lugar para encontrar Deus, é no templo físico, é na cidade de Jerusalém, a cidade física, a capital da Judéia. Depende das tradições dos sacrifícios, e Jesus forma uma comunidade no qual o povo se torna o templo de Deus, onde Deus não será mais encontrado nem no Monte Gerizim, nem no templo em Jerusalém, mas em todo lugar, porque ele é espírito e verdade. E a sua comunidade, a sua igreja, no qual ele é o cabeça e ela se torna o seu corpo, ele disse que iria edificar, e as portas do Hades, do inferno, do mundo dos mortos, não iria prevalecer contra ela. Ele prometeu a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa confissão que fizeste, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou fundar a minha igreja. Vou edificar, veja que é futuro. Mateus capítulo 16, edificarei a minha igreja, a minha eclesia. E as portas do Hades não vão prevalecer contra ela. E assim aconteceu. Ele foi para a cruz, foi lançado na sepultura, ressuscitou o terceiro dia e edificou a igreja. Essa igreja ela foi inaugurada no dia de Pentecostes em Jerusalém, com cerca de 120 cristãos. O Espírito Santo desceu, encheu toda a casa, todos começaram a falar em outras línguas. Ali a mensagem já começou a ser anunciada, a mensagem do Evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia. Evangelion quer dizer boa mensagem, boa notícia. O Evangelho é pregado e Pedro fundamenta o seu primeiro discurso no Antigo Testamento e conduz até a pessoa de Cristo, como cumprimento da proposta de Deus. E agora, aquilo que Jesus prometeu começa a se cumprir na sua eclesia, na sua igreja, na sua eclésia,
para falar de forma aportuguesada, eclésia, mas eclesia em grego. E a igreja começa, e ela se espalha porque Jesus diz, comece por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E a igreja atingiu os 4 cantos do mundo. Ela desceu para a África, no Velho Mundo, chegou na Europa, na Ásia Menor, nos requiões da Mesopotâmia, e ela foi se espalhando, chegou até o Ilírico, Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 15, no norte da Europa. Paulo fez projetos de pregar na Espanha, quer dizer, no extremo oeste do Mediterrâneo, na Espanha. Então veja que o evangelho se expandiu. Essa igreja, ela não tinha um nome, nenhuma centralidade. Não havia um cabeça humano para ela. Não havia um cabeça humano. Havia só a submissão dos líderes à pessoa de Cristo, onde havia partilhas e todos tinham uma vida em comum. E as comunidades se reuniam nas casas, não tinha um templo físico. Essa igreja começou a padecer de perseguições dos judeus inicialmente, que não aceitaram dizer que Jesus era o Messias, o Nazareno. Veio a conversão de Paulo, que ampliou os territórios de conquista da igreja, de expansão, a ampliação do reino. No final do primeiro século, a igreja já tinha atingido muita parte. O Império Romano, que era o império dominante da época, o Império do Ocidente vai até 475 e começa então a Idade Média, dá fim à Idade Clássica, à Idade Antiga, inicia a Idade Média. A igreja cresceu e se expandiu dentro do Império Romano. E por volta do quarto século, a igreja recebe o reconhecimento dentro do Império Romano pelo imperador Constantino, que sofre a influência da sua mãe, a imperatriz Helena. E Constantino, ele dá liberdade de culto aos cristãos, e aí eles querem centralizar a igreja, unificar como religião oficial do império. Ela precisa de um líder representativo. Então, essa busca por levantar um líder que lidere toda a igreja. Isso gerou já certas polêmicas entre o Oriente e o Ocidente. Os cristãos que estavam ligados a Constantinopla não se encaixaram muito com os cristãos que estavam em Roma. Todos viviam em suas comunidades e não havia esse cabeça geral. Agora, essa instituição a pedido do Império. Então, o Império Romano reconhece como religião oficial. E aí levanta um líder oficial que recebe o título de pai, né? Que é o Papa. E começa todo um processo histórico agora. A igreja ela vai fazendo concílios, que é um local de reunião, onde une o Oriente e o Ocidente, são concílios ecumênicos, e os representantes, os bispos das igrejas, e vai definindo doutrinas. O primeiro concílio em 325, aliás, o segundo, né? O primeiro teria sido em Jerusalém, no ano 49, em Atos, capítulo 15. E pós-Bíblia, nós temos o concílio de Nicéia, em 325, onde define a doutrina da Trindade, fica claro, se opondo às heresias do bispo Ário. E depois vai surgir outros concílios, 430, o reconhecimento que Maria é a mãe de Deus, Theotokos, e o segundo concílio de Nicéia, no 7º século, reconhece a veneração das imagens como um ícone representativo de fé, e essa igreja está crescendo e avançando. E uma cristianização do Ocidente vai acontecendo, porque a igreja é do Império, então quem faz parte do Império precisa ser batizado, porque quem não é batizado é pagão. Então, pela cruz ou pela espada tem que se render. E isso foi muita gente aderindo à igreja. Eles vinham de suas tradições pagãs, com suas crenças, seus deuses, e encontraram agora as imagens dentro da igreja, dos ícones representativos de fé, dos mártires. Então não tiveram dificuldade de se apegar. Se eles tinham uma deusa mãe, que era muito comum em todo o Oriente,
e no Ocidente há uma deusa mãe, a deusa da fertilidade, Astarte, Semíramis, entre outras, a Diana, Vênus, Ísis. Eles encontram agora na pessoa de Maria, a mãe de Deus, a Theotokos. Então, eles se identificam rapidamente, faz uma assimilação religiosa de adaptação a essa fé denominada de cristã. Dentro dessa igreja sempre teve pessoas fiéis, íntegras, voltadas para a palavra. E existe essa nova estrutura que se monta da instituição, que aí começa a criar um monopólio de fé. Um monopólio de fé. A igreja adota, então, que a língua oficial da igreja é o latim, e a tradução a ser usada é a Vulgata Latina. Nem todos sabem o latim, e aí a missa que vai ser ministrada é toda em latim, o sacerdote fica de costas para o público. Então é nesse período que vai surgindo crises, e no século XI, em 1054, a igreja se divide em duas partes. A igreja oriental não aceita continuar mais debaixo da liderança do Papa. Tem muitas contrariedades aí. E ela se sente que ela é a igreja ortodoxa que está mais ligada à palavra. Então ela rompe em 1054, surge a igreja ortodoxa, que hoje é a igreja russa, a igreja da Grécia. E a igreja que fica com a parte do Ocidente, com a sua liderança em Roma, é a igreja católica apostólica romana. Ficou em Roma. Aí a identificação do nome romana ganha força aí, em 1054. Por volta do século XIII, a igreja enfrentou alguns tipos de crise, disputa de poder, chegou a ter 3 papas, né? Fala do cativeiro da igreja e muita coisa. Então surgiram então os pré-reformadores no século XIV para o século XV, homens como John Wycliffe, o professor de Oxford, que decidiu traduzir a Bíblia para o inglês e ensinar a palavra para o povo na língua vernácula. Esse homem, ele foi detido pela igreja com a sua fé, com a sua persistência. Ele tinha um entendimento das Escrituras, que viu que a igreja estava na contramão das Escrituras, não estava nos padrões de Deus. Surgiu então um movimento monástico dentro dos monastérios, de querer restaurar a igreja, mas os monásticos eles não tinham tanta estrutura bíblica para isso. Surge então Savonarola na Itália, que faz a resistência, John Huss na Boêmia, e a igreja sufoca todos aqueles que querem reformá-la. Mas chega então o movimento renascentista com a tomada de Constantinopla em 1453, a tomada de Constantinopla pelo Império Turco Otomano, e esse é o período que dá origem ao renascentismo, o fim da Idade Média. A Alta Idade Média chega ao fim e começa então a Idade Moderna, né, a partir daí. E nesse período a língua grega é restaurada, pois em 1450 os irmãos Gutenberg lançaram a máquina do prelo, a máquina da imprensa, imprime a Bíblia como o primeiro livro. Então a revolução da publicidade, da comunicação inicia com a máquina do prelo. Em 1492, Colombo descobre as Américas, então a exploração marítima, a pólvora, o astrolábio foi criado, então dá para identificar as estrelas, fazer navegações mais desafiadoras. Então é um momento de grande revolução. A Europa está sendo agitada nesse momento. O Tratado de Tordesilhas já dividiu o mundo em duas partes, com as novas descobertas, os novos mundos agora estão sendo explorados. E é nesse período, desse período renascentista, desse início da Idade Moderna agora, que vai acontecer a Reforma Protestante.
A igreja ela está dominada por 3 tipos de crise. Uma crise moral. Padres imorais. Tem em Roma até motéis para clérigos. Tem registros históricos. Eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de acusação leviana que não tenha fundamentação histórica. Eu não tenho a minha dignidade para vender, para negociar. Motéis para clérigos. Teve um papa, o Papa Alexandre chegou a ter 8 filhos. Veja só, não há nenhum pecado de ser pai, se casar, mas a igreja adotou o celibatário, né? Fundamentou a ideia do celibatário como prática do sacerdócio, embora Paulo disse que o bispo deveria ser casado. Alguém pode ser celibatário, mas se tornou regra na igreja e isso gerou alguns conflitos. Então havia uma crise moral, né, dentro da igreja, havia uma crise teológica, pois a tradição começou a tomar conta, tudo se respondia pela tradição, pela interpretação do sumo pontífice e do colegiado que está com ele dos cardeais. A crise de poder, porque os cargos eclesiásticos eram negociados, então quem quer ter influência, esse é o período do Sacro Império, o Sacro Império, que teria sido inaugurado no 8º século, né, por Carlos Magno, o Sacro Império, e ele continua, e ele está associado à Igreja, ao Sacro Império. E esse é um período em que os estados que querem se tornar independentes e os monarcas absolutos estão privados porque a igreja controla tudo. E os monarcas todos investem na igreja para que tenha cardeais, para que possa influenciar, para que possa assumir o lugar do papa. E as famílias pobres, o máximo que pode ser é um padre, um monge. E com isso, a igreja vive uma crise, vendendo cargos eclesiásticos, que é a prática da simonia. Esse nome simonia vem do mágico Simão, o mágico, que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, tentou comprar os dons de Pedro. E Pedro disse, você não tem parte nisso, teu coração está cheio de iniquidade. Essa palavra simonia, ela representa a venda das coisas sagradas. Havia também a prática dos nicolaítas, que foi uma seita que surgiu por volta do 1º século, que defendia práticas imorais, eróticas, dentro do exercício sagrado, dentro da comunidade. E havia essa prática naqueles dias também. Então ela está vivendo essa crise, negociando as coisas sagradas, e agora a construção da capela de São Pedro, a Catedral de São Pedro, no Vaticano. E essa construção, eles precisam de dinheiro. O Papa Leão X assumiu a liderança do papado agora. E é nesse período que surge, então, o jovem Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483, em Eisleben, na Alemanha. Filho de um mineiro, seus pais devotos lhe deram o nome de Martinho porque era o santo do dia, foi batizado de imediato, uma alegria para a família receber o bebê Martinho Lutero. Ele está vivendo esse momento aqui dentro da Renascença, né? Quando ele nasce. Você percebe que esse menino ele vai marcar a história. E Martinho Lutero, ele saiu com os pais muito cedo, em 1497, ele foi para a cidade de Mansfield, onde ele foi estudar, e ele foi transferido para a escola de Magdeburgo, na escola da Catedral, onde ele começou os seus estudos. Depois eles mudaram-se de novo e ele foi estudar em Erfurt, na Universidade de Erfurt. E ali ele foi estudar para receber o seu título de mestre em artes. Ele estudou, se formou,
aprendeu filosofia, fazia direito. E no dia 2 de julho de 1505, quando voltava de Mansfeld, Lutero foi surpreendido por uma tempestade na aldeia de Stottenheim. E um raio caiu perto dele e, dominado pelo pânico, ele fez um voto a Santa Ana, que era a santa dos mineiros, que era a santa que seu pai era devoto. Santa Ana, sou teu, livrai-me do mal. Serei padre. E aí ele se entregou, contrariando os princípios da família, que queria vê-lo formado em direito. Queria que alguém se destacasse na família, e o jovem correu para o mosteiro da Ordem de Santo Agostinho. E ali ele se dedicou ao estudo da tradição da igreja, dos votos, e com toda a sua busca, ele ali foi enviado para estudar na Universidade de Wittenberg, se formar em teologia. E ele conheceu, então, o grande líder Staupitz, que vai lhe orientar, e João Staupitz é o seu mentor espiritual que vai lhe conduzir até as Escrituras. Então, Lutero começa a estudar e ele se torna bacharel em teologia em 1509 e recebe o grande título de bacharel em teologia. Esse jovem vai estudar e vai chegar em 1512 ao grau de doutor. E ele se forma nas artes liberais também. Ele fez o trivium, que são as 3 artes iniciais, e depois o quadrivium, para ser as 7 artes liberais. E ele se tornou professor universitário. Era padre e era professor universitário. E ele foi convidado para ensinar na Universidade de Wittenberg, que era uma universidade recente. E no ano de 1513 a 1515, ele começou a fazer preleções sobre o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele começou a perceber a relação dos Salmos, a mensagem dos Salmos e o Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele cita o Salmo 50, bem-aventurado o homem que Deus não lhe imputa pecados, mas lhe concede o perdão de graça. Aí, de 1513 a 1515, preleções sobre os Salmos. No ano de 1515 a 1516, ele começou a fazer estudos na carta aos Romanos. É nesse período que Lutero chega à compreensão da mensagem salvadora pela fé. A igreja tinha toda uma estrutura montada na tradição em que as pessoas que queriam a salvação tinham que comprar a igreja para não ir para o inferno. Alguém morresse, olha, se você traz o seu dinheiro, na hora que a moeda cai dentro do cofre da igreja, a alma ela dá um salto do purgatório para o céu. Então, havia a doutrina do purgatório, havia e há, né, dentro da tradição católica, que entre o céu e o inferno há o purgatório. Então, é o lugar de expurgar os pecados, é a chance ali. Se não for expurgado ali, ele pode descer para o inferno. Basta que você pague a igreja, que a igreja vai interceder por você. Então, os padres eram mediadores da graça de Deus. De sorte que há 7 sacramentos na Igreja Católica, que são os meios da graça, os 7 sacramentos, né? E Martinho Lutero, ele ficou apenas com 2, a Reforma Protestante aderiu somente ao batismo e à Santa Ceia como sacramentos que se deva preservar. E quando ele chega a essa compreensão, ele começa a ensinar a verdade para o povo à luz das Escrituras e não à luz da tradição. Essa compreensão já começa a gerar uma polêmica. Foi quando ele leu que, para que ele fosse liberto de seus pecados, ele só precisava crer, porque o justo viverá da fé. Está escrito no Antigo Testamento, em Abacuque 2 e 4, está escrito em Romanos. E ele termina a exposição na carta aos Romanos e começa uma exposição na carta aos Gálatas, de 1516 a 1517, o ano que ele vai deflagrar a reforma
protestantes, onde era deflagrada a reforma. Então, de 1517 a 1518, ele vai fazer exposição na Carta aos Hebreus. Nesse período, o Papa Leão X está levantando recursos para construir a Igreja de São Pedro, a Catedral de São Pedro. Está lá no Vaticano, eu estive lá, tive o privilégio de visitar o Vaticano, a Capela de São Pedro, toda ilustrada, o seu teto, com as obras de Michelangelo, de grandes artistas, a Pietà, eu pude ver de perto, esculturas, obras de Leonardo da Vinci, coisa belíssima de se ver. É uma pena que por trás daquela história, daquela construção, tenha tanta vítima humana. É uma pena, e a história testemunha, e o prédio está lá para testificar. E a eternidade foi registrada, né? E Lutero recebe a notícia que os documentos estão circulando dentro da Alemanha, lá em Wittenberg, e Johannes Tetzel está com uma carroça cheia de documentos, vendendo o perdão para quem quer ser salvo, quem tem uma família que morreu agora, que está com dificuldades. Então ele tinha os documentos da indulgência, que quer dizer do perdão, de todo valor. Dependia da necessidade, você quer comprar um perdão de 50 anos, de 20 anos, de 10 anos, de 1 ano, ele tinha documentos para isso. Naquele tempo se vendia todo tipo de indulgência. As relíquias da igreja, que eram os objetos sagrados, que usava para fazer dinheiro também, essa comercialização da fé. Quem desejasse alguma coisa, o sábio Erasmo de Roterdão, humanista, filósofo, um dos homens mais sábios da época de Lutero, reconhecido do período renascentista, foi Desiderius Erasmo de Roterdão, que escreveu a obra Elogios da Loucura. E ele escreveu o texto do Novo Testamento grego em 1516, que é chamado Textos Receptos, 1 ano antes da Reforma. Então ele tinha escrito na sua obra Elogios da Loucura críticas à Igreja Católica. Ele disse, se fosse contabilizar todas as lascas vendidas da cruz de Cristo, que dizia que tinham pedaços sagrados e vendiam para a casa ser abençoada, a família e encontrar salvação, se juntar todas as lascas que eram vendidas da cruz de Cristo, disse Erasmo, daria para construir a Arca de Noé novamente. E ele fez essa ironia naqueles dias, antes de Lutero. Ele é considerado também um dos reformadores, o Erasmo, inclusive antes de Lutero. Porém, ele não ganha o mérito porque ele não enfrentou o sistema e nem teve quem o apoiasse da maneira como foi dado o apoio a Lutero. Enquanto isso, a Península Ibérica está em vento em polpa de prosperidade. A Itália está prosperando economicamente e os estados da Alemanha estão em crise. Estão debaixo do controle da igreja e eles querem liberdades. Querem avançar também. E quando Lutero se opõe à igreja, é uma chance de você se libertar da igreja. Então, Lutero, quando ele vê aqueles documentos circulando que Johannes Tetzel está vendendo, sem mais delongas, ele escreve 95 teses em latim. Essas teses eram desafios para os intelectuais discutirem sobre aquilo. Era um chamado para os acadêmicos da época. Não era para qualquer pessoa. Então, quando Lutero escreveu as 95 teses, colocou na porta do castelo de Wittenberg e ali ficaram aguardando, né, os intelectuais lerem e marcou o dia da disputa. Inclusive, o nome dela é Disputatio em latim, que era a disputa que Lutero desafia os intelectuais. Alguém resolveu traduzir
para o alemão, para a língua do povo, as 95 teses. A máquina do prelo que está funcionando da publicidade, né? Essa revolução aí contribuiu muito. De repente, traduziram as 95 teses e ela começou a se espalhar. Em pouco tempo, vários países vizinhos estavam conhecendo as 95 teses. O mundo entrou numa polvorosa, o mundo entrou numa efervescência da Europa por conta das 95 teses. A igreja entrou em crise, em agitação, e de imediato tentaram calar Martinho Lutero. E ele insistiu e ele começou a receber o apoio do povo. E ele foi chamado para se retratar em Worms. E chegando na dieta de Worms, ele não negou seus escritos e reafirmou, dizendo: eu não posso nem devo lutar contra a minha consciência. Os meus pensamentos estão cativos à palavra de Deus. Se eu não for convencido pelas escrituras do que escrevi, que é a verdade, eu não me retratarei de nenhuma dessas palavras, a menos que seja convencido pelas escrituras, pois somente as escrituras é a autoridade maior. Então ele afirmou aí a sola escritura, e nos seus ensinos ele já dizia que é somente pela fé a salvação. Então, sola fide, somente a fé, e sola escritura. E isso vai levar ao sola gratia, que a salvação é um presente da graça de Deus, também defendido por Lutero. Com isso, a reforma estourou. Aconteceu a reforma, ninguém podia mais deter. Lutero foi então recebeu uma bula de excomunhão do Papa, ele queimou essa bula, a bula de condenação, e a partir daí ele vai ter que seguir o seu caminho. Lutero não queria dividir a igreja, ele queria reformar a igreja. Essa é a proposta, reforma moral, reforma teológica e reforma do magistério, mas não aceitaram. Isso despertou também um movimento de reforma na Suécia, com John Hus, Zwinglio na Suíça, Farel na França e João Calvino em Genebra. E aí despontou tudo. A reforma agora tomou conta, vai chegar na Inglaterra, o Tyndale também vai encabeçar a reforma e aí ninguém podia mais deter. No ano de 1529, o imperador Carlos V, ele mandou chamar os representantes, os príncipes da região, na dieta de Speyer, ou Spira, né, como é dito em português, e exigindo que todos adotassem a fé católica e rejeitassem a reforma protestante. E os príncipes afirmaram ali, protestaram contra a voz do imperador, disseram que eram protestantes e os seus estados seriam protestantes. Então aí foi definido então o nome protestante em 1529, na dieta de Spira. Lutero não estava presente, mas esse é o marco histórico da reforma protestante. E a reforma aconteceu. A reforma protestante precisa de uma nova reforma? Essa pergunta se faz possível por conta do estado que está a igreja hoje. Como é que está a igreja no Brasil? A primeira reforma foi possível porque existia uma única igreja dominante, hegemônica, um poder centralizado. Lutero recebeu o apoio dos príncipes daquela região que se tornaram independentes, fizeram com que o seu estado se tornasse protestante. O nome Lutero foi dado o nome de luteranos por ironia. Lutero rejeitou, rebateu esse nome, mas não deu em outro, terminou ficando luteranos. Ele não queria isso. Quem é Lutero? Citou o texto de Coríntios. Ele citou o texto, diz quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas. Por acaso
que Cristo está dividido para que alguém venha escolher um de nós. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que fez crescer. Lutero não queria ser chamado de luteranos, mas aconteceu e surgiu então a igreja luterana. Lutero casou com Catarina Van Bora, gerou filhos e filhas. 2 filhos e 2 filhas morreram, foi muito sofrimento para ele, levou Lutero a muitas crises com isso, mas a reforma aconteceu. E a reforma ela acontece gerando os estados independentes. A reforma acontece nesses estados. Lutero, então, trabalha pela escola pública, inclusive fazendo a inclusão das meninas na escola pública. E isso acontece nos estados protestantes. Todos precisam aprender a ler para poder ler a Bíblia e ter a verdade exposta a seus olhos. Lutero defende o sacerdócio universal, que todo cristão pode orar, buscar a Deus, entrar na presença de Deus, interceder sem mediadores. Então, as propostas de Lutero são totalmente bíblicas e inovadoras em muitos aspectos. Lutero, ele revolucionou a música, ele era músico, ele tocava seresta para custear seus estudos, fazendo seresta para o povo nas portas. E ele era compositor, escreveu Castelo Forte, um dos hinos mais conhecidos universalmente, Castelo Forte. E ele modificou o canto gregoriano, gerou a música comunitária. Ele traduziu o Novo Testamento inicialmente para o alemão, colocou na língua do povo para que todos tivessem acesso à palavra. Inclusive, a gramática alemã hoje, ela é norteada a partir do texto da tradução de Martinho Lutero. Então, a contribuição de Lutero na cultura, na arte, na música, na ciência, a liberdade para os cientistas pesquisarem, a escola pública, a inclusão da menina, a revolução na música, o direito do Estado independente de avançar. Então, tudo isso vem da reforma protestante, que foi deflagrada em 31 de outubro de 1517 pelo monge Martinho Lutero, da Ordem dos Agostinianos. Mas como está a igreja hoje? Olha, a igreja hoje ela vem vivendo uma crise terrível. Primeiro, o igrejismo, igreja que pensa que somente ela e a partir dela está a salvação. Igrejas que não saem mais para ir em busca dos pecadores, mas que esperam que ela venha, os pecadores venham até ela. O ID não acontece mais, porque criaram estruturas sofisticadas demais e o igrejismo, a centralização dentro do próprio espaço, a geografia sagrada. Então, ao invés de se entender como igreja, que é um dos resgates da reforma protestante, você ser a igreja ainda fica fazendo do próprio espaço a casa de Deus, onde o cristão deve ser a casa de Deus. A comunidade dentro do espaço, sim, é a igreja de Deus, mas não confundir o prédio físico como casa de Deus. O igrejismo é um dos problemas hoje da igreja que precisa ser resolvido. O denominacionalismo. Então, surgiram muitas denominações com a reforma protestante, e inicialmente saiu o luteranismo, saiu os filipitas, saiu o movimento reformado de Zwinglio, os calvinistas, que é a doutrina, gerou os presbiterianos, batistas, surgiu a reforma radical, os anabatistas, os menonitas, e entre outros que foram surgindo através do tempo. E depois surgiram os congregacionais, os batistas, a igreja anglicana, que surgiu a partir do divórcio do rei Henrique para se casar, e o Papa não aprovou, ele rejeitou a autoridade do Papa, casou de novo, e gerou a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Essa igreja busca uma reforma também, por meio dos puritanos. Depois, os pietistas na Alemanha também buscam restaurar a igreja, dar um fervor mais espiritual para a igreja, que estava muito intelectual. E
Até hoje a igreja vem crescendo e gerando novos movimentos. No início do século XX, surge então, em 1911, o movimento pentecostal. O movimento pentecostal vai gerar o movimento neopentecostal e hoje o ultrapentecostalismo. Então, que precisa ser tratado esses movimentos dentro do seu contexto. Por outro lado, a classe intelectual dentro da igreja, que em nome da doutrina, colocam Deus no canto da parede e apresentam uma visão deísta, que Deus não opera mais como operava no passado, que Deus não dá mais certos dons que deu no passado, querendo restringir a ação de Deus sem nenhum apoio escriturístico, apenas em tradição de homens. O misticismo religioso dentro da igreja, né? As crenças e símbolos mediadores da graça, do poder de Deus, use isso, use aquilo, isso é misticismo. Tem também a questão da judaização da igreja, trazer elementos do judaísmo, de tradições judaicas para dentro da igreja, os símbolos judaicos, os objetos judaicos como meios da bênção, ou querer hebraizar a igreja para que seja a igreja verdadeira, a igreja original. Aprender tudo em hebraico, os nomes, para que isso tenha, então, o real valor. Não chamar o nome Jesus, tem que ser Yeshua, e muita coisa que vem acontecendo com a igreja. A classe intelectual, que é o neoescolasticismo, que gerou o liberalismo teológico, aqueles que querem atualizar as escrituras, o reformismo ideal, que defende os princípios, o reformismo radical, que se fundamenta na tradição, o neopuritanismo, os espiritualistas, que rejeitam o conhecimento, a teologia, querem uma condução somente espiritual, sem a fundamentação, e aí rejeitam os princípios da teologia, do estudo, e fazem interpretações alegóricas e não dão fundamentação bíblica para as pessoas. A igreja, ela sempre teve esses movimentos de busca por reforma. Aí a nossa pergunta: a reforma protestante precisa de uma nova reforma? A reforma protestante não, pois a reforma protestante é um evento único e aconteceu a partir da Alemanha. Dentro da Igreja Católica, a Igreja Cristã voltou àquelas bases como era no princípio do cristianismo, em várias comunidades, representadas por diversos líderes, mas todos entendendo que só existe um corpo de Cristo e uma igreja, que é a Igreja dos Fiéis, e que nenhuma denominação está autenticamente autorizada no seu nome a representar a Igreja de Cristo a partir do seu nome. A Igreja de Cristo, ela não pode ser os batistas, os presbiterianos, os assembleanos, os congregacionais, os da Igreja Quadrangular, os nazarenos. Nenhuma igreja poderá dizer: eu sou a Igreja de Cristo com este nome. A Igreja de Cristo é um corpo invisível. É visível à comunidade, mas invisível à igreja, pois os fiéis e os salvos só Deus sabe. E a Bíblia diz que Jesus conhece os seus pelo selo que ele colocou. Ele selou, a sua igreja tem a sua chancela, tem o seu selo, que é o Espírito Santo, os nascidos de novo, os fiéis. Não é o fato de alguém pertencer a uma denominação, por mais histórica que seja, por mais tradicional que seja, que ele está salvo. Se ele não estiver em Cristo, ele não tem a salvação. A salvação e a compreensão é que esteja em Cristo. Precisamos de uma denominação? Sim, pois precisamos comungar, precisamos de comunhão, precisamos compartilhar, e a ilegalidade não é ideal. Então precisamos, agora, comprometidos com a sola Escritura. Comprometidos com sola Deo glória, somente a Deus toda a glória. Comprometidos com sola fide, somente a fé como meio de se chegar à justiça de Deus. Comprometido com sola gratia, somente a graça de Deus nos presenteou com tamanha salvação. Comprometido com sola Christus, somente Cristo é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família,
E espero que você compartilhe esta aula, que você deixe seus comentários aí embaixo. E essa é mais uma aula para você da Unifatel, seu universo de formação teológica. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família.